estão somente em Ti. Nós te damos graças, Pai, nessa noite. Nós te damos graças pela Tua palavra, pela Tua bondade, Senhor, pela Tua alegria que é a nossa força. A nossa vida é Tua, Jesus. Este culto é Teu. Dirige, Pai, da melhor forma, para que nós possamos sair daqui diferentes, Pai. Porque nós estamos aqui para ter as nossas mentes renovadas pela Tua palavra. Nós estamos aqui nessa noite, Pai, não atrás de homens, mas nós viemos aqui por Tua causa, pela Tua presença, Pai. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, só o Senhor tem a solução para as nossas vidas. Pai, nós afirmamos a nossa dependência, nossa total dependência a Ti, nossa total dependência ao Teu Espírito. Sem Ti, Pai, nós nada podemos fazer, Pai, nada, nada. Tu és o nosso tudo, Jesus. Que o Teu nome venha a ser engrandecido nesta noite. Pai, eu declaro corações famintos, corações desejáveis, desejosos da Tua presença, desejosos da Tua palavra. A boa semente caindo no bom solo do coração de cada um dos meus irmãos, assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Podeis assentar. Todos vão bem, graças a Deus. Só melhorando. Pressão vai chegando, mas vai só melhorando, amém? É um tempo de pressão, irmãos. Eu tenho percebido que é um tempo de pressão para a igreja, para os santos do Senhor. Nós estamos no mundo, né? Então nós temos que aprender a viver suportando a pressão. Porque a pressão, ela dura um pouco. Pode ser que você deva estar pensando, mas eu estou passando por essa pressão já tem tanto tempo. Mas a palavra diz que as aflições são leves e momentâneas. E que ela gera em nós um peso de glória. É glória. Glória. Você está passando pela aflição, você está passando pela tribulação, mas uma glória está sendo gerada, uma glória que vai durar por toda a eternidade. Essa deve ser a nossa esperança. Então, se eu não me engano, é 2 Coríntios 4:17, né? É isso mesmo que diz assim: pois essas aflições, pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. É nessa esperança, irmãos, que nós temos que nos colocar, é essa expectativa que nós temos que desejar, que essa é a palavra de Deus, e foi escrita aqui por um homem que padeceu muito e teve muita aflição. Amém? Paulo teve muitas aflições. Muitas aflições. Então ele sabe do que ele está falando. Amém? Em 2 Coríntios 12:9 ele disse assim, ó, o Senhor falando, mas ele disse, o Senhor falando com esse Paulo, a minha graça é tudo que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Aí ele diz, Paulo diz, portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Às vezes, no momento de pressão, a gente se sente fraco. Às vezes, precisando de uma ligação, precisando de um irmão que possa pegar junto em oração, né? A gente fica se sentindo fraco, vulnerável. Mas Paulo, como o Senhor falou para Paulo, há uma graça que nos está disponível em Cristo Jesus. E essa graça, a palavra diz que nos basta. Essa graça nos basta. A graça é maior. Não importa qual o tamanho da tribulação ou da aflição, a graça ela é maior.
Eu não estou querendo com isso diminuir ou não dar atenção à aflição que cada um de nós passamos. Não, não é isso. Eu estou dizendo que há um remédio. A graça do Senhor. Há um remédio. Há um remédio para as pressões. Há um remédio por aquilo que cada um de nós estamos passando, que é a graça. Esse é o remédio nas nossas vidas, amém? É o socorro bem presente do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos socorre. Ele está aí, dentro de você, dentro de mim, para a glória de Deus, amém? Nosso amigo fiel. A Bíblia chama do Espírito de Jesus. Jesus está conosco, o Pai habita em nós também, que a palavra em Apocalipse diz, eis que bato, né? Se você abrir a sua porta, entrarei com meu Pai, cearei, amém? Glória a Deus, porque nós fomos escolhidos, amém? Você é vitorioso, você é forte. Ah, não sou não, estou bem fraquinho hoje. Não, a Bíblia diz, diga o fraco, eu sou forte. Diga o fraco, eu sou forte. Você pode estar se sentindo fraco, mas diga que você é forte, que a palavra diz isso. Então você deve confessar aquilo que a palavra diz ao seu respeito, ao meu respeito. É assim que nós vamos crescer, é assim que nós vamos avançar, é assim que nós vamos vencer. Amém? Faz parte da renovação da nossa mente. Nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus, e essa é uma das formas de falar aquilo que a palavra fala e não falar aquilo que estamos sentindo, não falar aquilo às vezes que os nossos olhos estão vendo. Amém? Nós temos vários exemplos na Bíblia daquilo que pessoas estavam vendo, daquilo que reis estavam vendo, as suas desgraças, a desgraça de Israel, mas teve um profeta lá usado do Senhor, só dizendo, crê somente. Amém? Israel às vezes não tinha nem exército, tinha meia dúzia de gente, que até o exército inimigo falava, olha, até te empresto meus carros de guerra aí, meus cavalos, vocês não têm a menor chance de ir contra nós. E aquele rei se voltava ao Senhor, o profeta fala, olha, pode ficar tranquilo, confie no Senhor. A impossibilidade, não tinha ninguém para lutar, o que é que o Senhor fez? Mandou um anjo, que destruiu 185 mil soldados. Então creia nesse alívio, creia nessa intervenção sobrenatural do Senhor sobre a sua vida. Persevere, você é forte, meu irmão. Você é mais forte do que você pensa. Você é forte. Diga aí, eu sou forte. Com convicção, eu sou forte. No Senhor eu faço proezas. Amém? O Senhor é conosco. O Senhor, Ele é quem nos dá a vitória. Nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Vamos lá. Deus, título da mensagem, somos supridos em Cristo Jesus. Somos supridos em Cristo Jesus. Jesus, Ele veio, Ele deu a solução para o espírito do homem, para o corpo, e a alma, Ele deixou nas nossas mãos. Não foi assim? Ele recriou o nosso espírito. Nós temos um espírito recriado. Então não tem essa conversa de evolução do espírito, não. Não, o espírito precisa ser evoluído. Isso é conversa fiada. Amém? Quando você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. Se você aceitou Jesus, seu espírito foi recriado, assim como o meu. Amém? O que precisa ser aperfeiçoado é o quê? É a nossa mente. Renovar a nossa mente com a palavra de Deus, mas seu espírito não precisa ser evoluído, não. Ele já é, em Cristo Jesus. Você tem um espírito novinho em folha. Amém? O seu corpo também, o nosso corpo também. Jesus já deu a solução. Qual é? Pelas suas pisaduras somos sarados. Nós temos cura para o nosso corpo. Agora para a alma Ele deixou em nossas mãos. Ele diz, transformai-vos, né? Transformai-vos a vossa mente, transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Então nós temos que renovar a nossa mente, trazer a nossa mente de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então isso é dever meu e teu. Não é dever
de mais ninguém. Cada um tem essa tarefa a fazer. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Crente sem Bíblia é fraco. Crente sem meditar na palavra de Deus, ele é fraco. Eu não consigo passar um dia sem ler a palavra de Deus. Eu me sinto fraco. Quando você pega o hábito de ler e meditar na palavra de Deus, você é igual ao alimento natural. Você não fica com a barriga roncando quando você vai fazer um jejum? Faz um jejum aí, a pessoa fica com a barriga roncando, a barriga está ali avisando, ó, preciso de comida, preciso de comida. Assim é o nosso espírito com a palavra de Deus. Quando você passa um dia, o Espírito está dizendo, você precisa da palavra, você precisa da palavra. Né? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia diariamente. Amém? Por alguma razão você não puder, está tudo bem, está perdoado, Deus sabe disso. Mas no outro dia, lê os 2 dias do devocional. Amém? Só não deixa para 3, porque aí você vai ter aquele textão enorme, ainda mais se você ler a Bíblia 365. Né? Amém? Então vamos lá. Vou ler 3 João, capítulo 1, verso 2. Diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu confesso que ao ler isso eu falei, caramba, assim como bem vai a tua alma. Não falou de espírito, né? Então era João escrevendo para Gaio. Gaio, com certeza, tinha uma alma próspera. Amém? Porque o espírito já é. Quando nós aceitamos Jesus, como eu falei, seu espírito foi recriado. Então, assim como bem vai, todas as coisas te vá bem, em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aí, alma, o que é alma? Quero falar um pouco sobre o que é alma. É por meio da alma que entramos em contato com a dimensão intelectual e emocional, e ela inclui a mente, a vontade e as emoções. Mas eu queria deixar um parênteses aqui, que a Bíblia fala que somente a palavra de Deus é quem divide alma de espírito. Não é isso? Não é a Bíblia que fala? A palavra do Senhor é mais penetrante do que espada de 2 gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então é a palavra que é apta para dividir a alma e espírito. Amém? Então a alma é o que anima o corpo do homem, a alma vivente. Na ideia original ela é inspirada pelo espírito, que é inspirado por Deus, e assim anima o corpo e ações que glorifiquem a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, assim como João escreveu para Gaio, o Senhor nos deseja que nós sejamos prósperos, que nós temos uma boa viagem, né? A prosperidade, né? A prosperidade que significa ter uma viagem rápida, bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direito, garantir um bom resultado, fazer prosperar, ser bem-sucedido. Então, muitas pessoas falam em teoria da prosperidade, mas não é teoria, é a Bíblia. Deus, Ele nos fez prósperos. Não é nenhuma teoria de prosperidade. Prosperidade, como eu falei, é você ter uma viagem bem-sucedida. Prosperidade é englobado várias coisas. Não é somente dinheiro. Não. A prosperidade é na alma. Amém? É na sua família, em casa, é no seu trabalho, é você estar bem consigo mesmo. Porque muitas pessoas falam em prosperidade e a pessoa pensa logo em quê? Recurso, dinheiro. Isso são riquezas. Não é prosperidade. Prosperidade é tudo, também faz parte. Amém? Mas uma coisa é separada. Riquezas é uma coisa, prosperidade é outra, e a gente vai ver isso mais adiante. Então é a provisão, é o plano de Deus, que o seu povo seja saudável e que as suas vidas reflitam seu cuidado, bondade e sejam acompanhadas por suas bênçãos. Deus quer que tudo corra bem conosco, o que significa que Ele deseja que nossas vidas, famílias, trabalho, planos e serviços a Ele corram de acordo com os seus propósitos. Foi por essa razão que Jesus veio.
Amém? Deus quer que prosperemos. Amém? Porque eu falei de alma próspera. Provérbios 23:7, parte A diz assim, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Como é que você tem se imaginado? Porque a Bíblia diz, porque como imagina a sua alma, assim ele é. Amém? Prosperidade não começa no bolso, mas quando chega no bolso é um resultado das 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Então, para ter esse tipo de prosperidade, nós precisamos alinhar a nossa mente com a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma mente próspera. Amém? Salmo 35:27 diz assim, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então Deus, ele se compraz na nossa prosperidade. Deus, ele não se compraz na nossa miséria. Não. Deus não quer que nós sejamos pedintes. A Bíblia fala que nunca vi um justo mendigar o pão, não é isso? Então por que as pessoas estão mendigando aí? Porque estão sem Deus no mundo. Porque o diabo, ele é deste mundo e tem cegado o entendimento de muitos. Mas a partir do momento que a pessoa se torna para Cristo, para os seus princípios, ela tem a prosperidade que a acompanha. Amém? Então a diferença entre prosperidade e riqueza. Prosperidade é um estado de bem-estar e abundância que abrange todas as áreas da vida. Como eu falei, incluindo a saúde, relacionamentos, finanças, e é vista como um fruto de uma vida alinhada com os propósitos de Deus. Riqueza, por outro lado, é mais focada em bens materiais e posses. O fato de alguém possuir riquezas não significa que essa pessoa seja próspera. O enriquecimento financeiro não deve ser o critério definidor da prosperidade de determinada pessoa. Os conceitos de prosperidade, segundo os princípios deste mundo, são muitos diferentes daqueles criados por Deus. A pessoa que desfruta da verdadeira prosperidade possui a presença do Senhor em sua vida, sendo cuidada por Ele e sendo suprida em todas as necessidades. A prosperidade vem antes da riqueza. Eu tenho certeza que assim como eu, você já viu muitas pessoas abastadas, ricas, mas elas não são prósperas, segundo a Bíblia, segundo aquilo que eu li. Pessoas que têm bens, casas, carros, tudo que a riqueza pode comprar, tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tem paz, não tem uma família unida, não tem pessoas que o amam, mas somente às vezes estão juntas por causa do dinheiro, por causa daquilo que ele pode proporcionar. É uma pessoa miserável, na minha visão, é uma pessoa miserável. E o que adianta você ter todo o dinheiro e não ser feliz, não ter paz, não ter um lar onde você deseja estar, chegar, não ter uma família ou filhos que sentem prazer em tua presença, que estão ao seu lado, não importa se você está bem ou mal, não estão ao seu lado por interesse. Porque a gente vê muita família aí que só é o pai morrer e tem dinheiro e está brigando. Por causa do quê? Das riquezas. São pessoas miseráveis. E essa não é a prosperidade que Deus quer para os seus filhos. Deus nos quer próspero, que tudo vá bem. E através dessa mente próspera, sim, aí sim as riquezas podem chegar. Porque o nosso foco não deve estar nas riquezas, mas sim a agradar a Deus e cumprir a vontade de Deus. E para cumprir a vontade de Deus, Deus vai nos fazer prosperar. Porque nós precisamos de recursos nesse mundo, amém? Deus nos dá forças para trabalharmos, para adquirirmos riquezas. Para quê? Para quê? Para nos sustentar e para poder ajudar outros. Assim como o pastor Beto falou agora, ministrando os dízimos e as ofertas,
Nós temos que semear, que dar. Nós não estamos aqui para adquirir riquezas e reter. E não deixar o fluxo, não deixar fluir. Porque quanto mais você deixa o fluxo daquilo que entra na sua vida fluir, em abençoar, mais o Senhor pode confiar. Não foi assim com a história dos talentos? Aquele que deu 5, 2 e 1, né? Foi isso? 2 e 1? 5, 2 e 1? Ou 3, 2 e 1? 5, 2 e 1, né? Algo assim, me falhou a memória. Né? Aquele que multiplicou o 5 e o 2, o Senhor diz, olha, você foi fiel nesse pouco aí, vou colocar mais na mão de vocês. E assim, às vezes, que Deus está esperando de mim e de você, essa fidelidade no pouco, para Ele, que às vezes para nós é muito. Essa fidelidade no pouco. Às vezes passa pela nossa mente, quando a gente vê uma mega sena acumulada, aí fala, cara, se eu conseguisse ganhar esses 150 milhões, aí começa a viajar, né? Ia fazer isso, fazer aquilo. Você tá pensando em ser fiel lá no muito. E às vezes nem no muito, você fala, caramba, eu vou ter que dar 15 milhões para a igreja, vou deixar 15 milhões na mão da igreja, não, vou dividir para nem saber que fui eu, vou fazer outra coisa. Não, 15 milhões aqui nessa igreja, já pensou? Meu irmão, deixa eu te falar, se você ganhar os 150 milhões, você tem que dar o dízimo na igreja onde você está, que é aqui. Se você jogar e ganhar 15, de 150 a 15, você tem que deixar aqui. É o que a Bíblia está dizendo. Amém? Mas amém, às vezes a gente pensa muito isso. Mas e no pouco? E nesses, eu falei 150 milhões, e nos 1.500? Você está sendo fiel nesses 1.500? Porque às vezes nos 150 você ia arrumar a vida de todo mundo, mas também você não ia dizer para ninguém, né? Não vou nem dizer para o meu familiar, vou dar só um pouquinho, de pouquinho não vou deixar nada faltar, né? Mas Deus quer a nossa fidelidade é no pouco primeiro. Para quê? Para depois Ele confiar as verdadeiras riquezas na nossa mão, porque não é o dinheiro, não é os milhões. Deus não está interessado em milhões, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele pode agora tocar o coração de quem for e pronto, 150 milhões aqui para essa igreja. Eu creio assim. E dinheiro não é problema com Deus, não é problema, dinheiro não é problema para Deus. Não é problema para Deus. O que Deus importa é com o nosso coração. O que o dinheiro pode fazer com o meu e com o seu coração. Isso é o que importa para Deus. Onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Porque às vezes você pode ganhar essa grana e seu coração ficar aqui no mundo. Ficar com as coisas do mundo, o orgulho, você vai se achar o Todo-Poderoso. Amém? Mas Deus está interessado com o nosso coração. Então Ele quer corações fiéis para confiar as verdadeiras riquezas. Eu quero ler Gênesis 39, fala sobre um homem próspero. Amém? Gênesis 39, capítulo 39, a partir do verso 2, diz assim, o Senhor estava com José. Por isso ele era, NVT, fala bem-sucedido. Na Ara, ele diz aí, homem próspero. E em tudo que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio, Potifar, tudo que fazia na casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José. Nós somos prósperos porque o Senhor está conosco. É o Senhor, não é você, não sou eu, é o Senhor. Há um propósito para a prosperidade. Há um propósito para ser próspero. Fica melhor assim, há um propósito na tua prosperidade, na minha prosperidade. Amém? Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso, ou lhe prosperava, em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa e de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Tudo corria bem na casa. Tudo corria bem na casa. Prosperidade, tudo corre bem. Prosperidade, tudo corre bem.
estou com falta, esse mês apertou, mas você é próspero, tudo vai correr bem, porque sua mente não vai ficar no problema. Um rico, ele vai ficar com problema. Ele tem ações investidas na bolsa, a bolsa cai, você acha que ele vai ter problema. Só se ele for crente, ele não vai ter problema, mas se não for, ele vai ter problema, ele vai começar a não dormir, amém? Mas conosco não é assim não. E mais adiante, em Gênesis 39, a partir do versículo 21, diz assim, mas o Senhor estava com ele, com José. José estava na prisão, né? Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. Eita cabra próspero, né? Chegou na casa de Potifar, rapaz, esse cara aí tem a mão de ouro, vou entregar tudo para ele. Tudo corria bem. O cara vai para a prisão, o carcereiro olha, vê logo a prosperidade. Na prisão, vou entregar tudo, os presos, tudo que diz respeito aqui, eu vou entregar para esse cara. Porque tudo ele faz prosperar. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada. Acabou a preocupação do carcereiro. Acabaram com os problemas do carcereiro. José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Eita glória! Você é próspero. Você é a solução. Você não é o problema. Você é a solução do problema. Se veja como a solução e não como problema. Eu achei interessante, me falaram sobre o José na prisão, que José interpretou o sonho do copeiro, né? E ele falou, olha, quando você for livre aqui da prisão, fala para Faraó de mim aí. E teve aquele tempo ainda de maturação, José ainda ficou lá alguns anos, né? O cara esqueceu dele. Só quando o Faraó teve aquele sonho horripilante, que ele lembrou. Aí ele falou, José saiu no tempo certo da prisão. Muitas vezes falou, caramba, mas Deus está demorando. Você está aqui na prisão nesse tempo, Deus está demorando. Não, Deus está te preparando. Às vezes o momento da aflição é te preparando. Se José tivesse saído naquela época, quando o copeiro foi liberto, o que José poderia ser ali? A pessoa trouxe essa ideia e eu achei bastante interessante. Ajudante de copeiro. Não era? O copeiro falou, teve um cara lá, ele ia ser ajudante de copeiro. Tá bom, vou libertar isso. Mas depois, quando José saiu, ele foi governador de todo o Egito. Né? Então, o que eu vejo nisso? Há um propósito. Há um propósito para todo sofrimento, toda aflição. Amém? Para nós amadurecermos, para nós estarmos preparados para aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Por isso que eu percebo essa pressão nesses dias de hoje. E o que acalma o meu coração é a esperança que eu tenho no Senhor, é a palavra no Senhor, é o que Ele fala ao meu respeito, ao seu respeito. Porque grandes coisas o Senhor está fazendo e quer fazer nesses últimos tempos. E para fazer, Ele precisa de pessoas maduras. Pessoas que Ele pode contar. Eu não posso contar com Daniel para dirigir um carro, se alguém passar mal lá em casa. Ele ainda não está maduro para dirigir um carro. Mas dependendo da maturidade, quando ele completar alguns anos mais tarde, eu posso confiar a Ele mais coisas. É assim que o Senhor deseja. É o crescimento que Ele deseja em nossas vidas. Amém? E José era um homem próspero, ele não era um homem rico. Porque em Gênesis 47, 14, diz assim, fala que José arrecadava todo o dinheiro do Egito e recolhia na casa de Faraó. José era próspero, ele estava usufruindo de tudo aquilo, dos banquetes, da comida, porque ele era próspero. Mas a riqueza, aquilo tudo, aqueles bens todos, era o quê? Para Faraó. O verso 20 também confirma isso. José comprou toda a terra do Egito para Faraó. Por quê? As pessoas já tinham comprado, tinha acabado o dinheiro, já tinham dado as vacas, os bezerros, e mesmo assim a fome não acabava, e depois foram o quê? Suas casas.
Não foi José que ficou com isso tudo, com o dinheiro, com as casas. Não. Mas José era um homem próspero. O próspero, ele usufrui das coisas que Deus tem. Amém? É você ter a mentalidade que nada disso aqui é meu. A casa não é minha, está no meu nome. O carro não é meu, está no meu nome, mas não é meu. Eu sou dispenseiro. Eu sou administrador do Senhor. É do Senhor. Essa é a consciência que nós devemos ter. De que nada é nosso, mas é dele. Amém? Porque é verdade, a nossa vida nós entregamos a ele, nem a nossa vida é nossa mesmo, nós não temos nada. Somos todos dele, nós somos comprados por ele. Não foi comprado com ouro prato, foi por um sangue, um alto preço. Jesus, ele deu o seu sangue para comprar a minha e a sua vida. Então nós temos que nos entregar mesmo, de cabeça, nos lançar de cabeça. Porque para o mundo é loucura. É loucura. Tu dar um carro, é loucura você dar uma casa. Assim como foi lá nos discípulos, as pessoas vendiam a casa e entregavam todo o dinheiro lá da casa. Por quê? Se preocupando com os irmãos, porque aquele dinheiro era distribuído para a pessoa que estava faltando isso, faltando aquilo. Isso era igreja. Mas cadê hoje? Cadê a pessoa vendendo a casa que tem